A auditoria que a Ministra da Justiça pede ao colega Luís Neves mostra o que em concreto? Transparência, imparcialidade ou ainda gera aqui mais dúvidas e até conflitos internos? Bom, eu creio que... Boa tarde antes de mais a todos, os membros deste painel e aos portugueses lá em casa. Eu creio que para já é difícil entender o sentido desta decisão. Por um lado pode ser um sinal de transparência, por outro lado pode ser também uma tentativa de tirar alguma pressão mediática sobre a matéria, dizendo que há uma auditoria que está a correr. Eu creio, em todo caso, que é relativamente indiferente que esta auditoria se faça ou não, porque nós já levamos mais de um mês desta questão. Houve mais do que tempo para o Ministro Luís Neves esclarecer ponto por ponto, como ele aliás disse que iria fazer naquela surreal conferência de imprensa, e até à data não esclareceu. Nós olhamos, e Eduardo Pacheco falou dos pontos essenciais. Nós, para começar, questões que são já cómicas, não é? A questão do tanque que se converteu em piscina de um dia para o outro, como se isso fosse uma faculdade que estivesse ao dispor dos tanques em geral. Eu pergunto se algum português, algum dia, algum tanque se lhe terá convertido numa piscina contra a sua vontade. Temos as questões das declarações de interesses, que são absolutamente inaceitáveis. O Ministro disse mesmo, não entreguei porque ninguém me perguntou, eu não sabia. Vamos lá ver, isso é absolutamente inaceitável. Passar anos em funções públicas sem fazer o registro de interesses. Temos a questão das solipas que apareceram na propriedade de Luís Neves e que ele diz que contratou um intermediário para comprar as infraestruturas de Portugal. Quem foi esse intermediário? Quem foi esse intermediário? Que se pronunciasse sobre a atuação que está a ter, nomeadamente, o Primeiro-Ministro. Certo. Deixe-me só terminar. E depois a questão do outro lado, que creio que coloca tudo isto num outro nível, porque é um nível já muito grave. Veja bem, e com isso entro já na perspectiva do Primeiro-Ministro sobre esta matéria. Veja bem, um restaurante em Portugal tem óleos que usa para confeccionar os alimentos e tem obrigações extremas ligadas com a utilização desses óleos. Tem que ter bidões identificados e devidamente armazenados. Tem que fazer guias de remessa eletrónicas quando remete. E tem que remeter para operadores que se encarregam do tratamento desse óleo. Um restaurante. E nós estamos a falar de milhares de litros de acetona usada para droga, que se diz que em nome do interesse do país, boa gestão, se for um restaurante que o faça, é um problema seríssimo, não tem que entregar, senão é castigado duramente. Portanto, nós não podemos ter um país em que quem se lixa é sempre um mexilhão e quem está nas instituições não se dá ao respeito nem cria condições para isso. Passado um mês e tal, aquela conferência de imprensa foi surreal. O tempo do Ministro Luís Neves, do ponto de vista das explicações, acabou. Portanto, não interessa agora se é uma auditoria, se não dá. Ele teve todas as condições e não justificou nem apresentou nada de concreto. Criou ainda mais ruído. E, portanto, o problema neste momento já não é do Ministro Luís Neves, é do Primeiro-Ministro e do Presidente da República. Se o próprio Ministro não sabe interpretar as obrigações éticas que tem, as obrigações e as responsabilidades que tem pelo exercício de um cargo, então é o Primeiro-Ministro que passa a ser responsável por isso. Vamos lá ver, para sermos claros. Até hoje não terá havido uma conversa entre Luís Montenegro e Luís Neves em que Luís Montenegro pergunta: ó Luís Neves, diga-me lá, aquilo do tanque, aquilo converteu-se assim numa piscina? Aquilo das solipas apareceu lá em sua casa através de um intermediário? Aquilo das declarações de interesse, o senhor não sabia? Aquilo do outro lado, aquilo foi dado ao homem de Barcelos e o que é que lá estava? Quando a PJ lá foi depois, estavam lá os bidões todos, não estavam? Em que é que aquilo foi utilizado? Produtos químicos deixados na rua que servem para produzir droga, e o Primeiro-Ministro não teve até hoje uma conversa com Luís Neves a perguntar-lhe o que é que aconteceu exatamente e não tira daí consequências. É inadmissível, como é óbvio. Se cometermos alguma infração, depois cometa ele próprio. Sim. Isso é que é algo que não pode continuar. Portanto, esta auditoria, se revelar que coisas têm que ser melhoradas, Deus queira que sim, e que isso se avance, independentemente de ser só ao Dr. Luís Neves ou ao serviço todo da própria Polícia Judiciária. Rui Rocha, temos falado aqui sobre a forma como o Presidente da República tem reagido a todo este caso. O que é que podia estar a fazer mais o Presidente da República? Bom, a mim parece-me evidente que neste momento, com o estado de degradação das instituições, é sempre isso que está em causa. Eu sei que percebo que para o Dr. Luís Neves isto possa ser até um sentimento de injustiça, mas o que está em causa são as instituições. As instituições têm que ser preservadas e nós não podemos ter, em funções de Ministro da Administração Interna, alguém que manifestamente não cumpriu as regras enquanto Diretor Nacional da Polícia Judiciária. E, portanto, eu creio que nós, neste momento, há uma espécie de porta-aviões que se está a afundar num tanque.
e desses porta-aviões vão sucessivamente saltando passageiros. A esquerda demorou muito tempo, aliás, vimos a dificuldade da Patrícia Gonçalves de falar sequer de Luís Neves, portanto, o Luís Neves é um fetiche da esquerda, o PS hoje já disse que isto chegou ao limite do admissível, portanto, começa a saltar do porta-aviões, o LIVRE cá está, vai divergindo, tentando fugir do tema Luís Neves em si, que é o que está em causa, e daí a pouco só vai ficar o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. E nós temos que, de facto, preservar as instituições e temos que assumir que, passado este tempo todo, Luís Neves não deu explicações. Aliás, na conferência de imprensa, a tal surreal que deu, avolumou e reconheceu essa informalidade. É muito engraçado porque nós, quando se trata de titulares de cargos como este, falamos de informalidade. Se estivermos a falar do português comum que não cumpre regras, que se atrasa 2 dias a pagar uma prestação, já não é uma informalidade. Isso já é a violação grave de regras com consequências graves para as suas vidas. Nós não podemos ter um país com 2 sistemas, um sistema de casta que preserva a sua casta e, portanto, tudo é permitido, e depois o cidadão comum a quem tudo é exigido. Isso não pode ser. Aliás, eu tenho ouvido um argumento nos últimos dias que é: todos os portugueses fazem isto. Eu acho isso absolutamente intolerável. Primeiro, nem todos os portugueses fazem isto. Há muitos portugueses que cumprem as regras. E segundo, Luís Neves, enquanto Diretor Nacional da Polícia Judiciária, estava lá para que as regras fossem cumpridas. Como é que alguém pode exigir a outrem que cumpra regras se ele próprio não as cumpriu? E o caso do Atrelado, eu creio que tem mesmo uma dimensão diferente de todas as outras pequenas violações, maiores, menores, as tais informalidades. Mas o caso do outro lado é gravíssimo. A Patrícia Gonçalves. O Ministro, tem estado mais alguém a tentar dar a mão a Luís Neves? E mesmo para concluirmos, por favor. Sim, se alguém tem estado a dar a mão ou não faço ideia. Que o silêncio de muitos é um silêncio ensurdecedor, obviamente que é. Toda a gente tarda em reagir, toda a gente tarda em tomar posições relativamente a esta questão, e o que é mais grave é que as explicações que são dadas são explicações que não podem ter cabimento. Há pouco o Rui Rocha estava a referir a questão de se referir que todos os portugueses fazem isto. Não é admissível dar uma explicação destas. E mais, o Sr. Ministro também tem usado muita explicação no sentido de dizer que as suas atuações têm poupado muito dinheiro ao Estado. Vamos dizer isso às pessoas, às inúmeras pessoas que em Portugal estão a ser julgadas e já foram condenadas até por processo de crime por incumprimento das formalidades nestes processos. Eu não posso abrir um procedimento e depois dizer assim: agora, como tenho ali alguém que faz mais barato, mas não concorreu, é ele que eu vou buscar. Isto chama-se transparência. E mais do que a poupança é a transparência. Então, é este conjunto de questões de ética, e eu confesso que agora fiquei completamente cilindrado com a intervenção da Patrícia, quer dizer, o que é que ainda estamos mais à espera? Então, o que é preciso ainda mais acontecer para considerarmos, afinal, se calhar é melhor pensarmos na admissão do Ministro. Nós não podemos fechar, Fernando. A dar esta imagem. Fernando Silva, Patrícia Gonçalves, Rui Rocha e Eduardo Pacheco.